Pai do Senhor, irmãos. Aqui quem fala com os irmãos é o pastor Marcelo, pastor da Igreja Assembleia de Deus, Missões, Ministério Vila das Belezas. Hoje nós iremos para o nosso tema número 4 do livro de Apocalipse. Eu peço para os irmãos, se tiverem aí uma Bíblia, abrirem as vossas Bíblias em Apocalipse capítulo 8, versículo 2, diz assim: E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Amém? Então hoje, irmão, nós iremos estudar do capítulo 8 até o capítulo 11. Nós vamos ver sobre o julgamento das trombetas e também sobre as duas testemunhas. Eu queria passar aqui para os irmãos, né, uma interpretação sobre o juízo das trombetas, que é o juízo mais enigmático, né, do livro de Apocalipse. Mas que os selos também tem muito enigma, né, sobre os cavalos, mas o das trombetas ele tem alguns símbolos, né, que são muito atuais para a gente, porém para João era algo que ele nunca vira, né? Na época dele não havia algumas coisas que ele viu e ele escreveu conforme a mentalidade da época dele. Na verdade, por muitos anos, o julgamento das trombetas, até mesmo dos selos, foi ignorado por muita gente, acreditando que já tinha acontecido, pelo fato que era muito enigmático, né? O mundo mudou muito nos últimos 200 anos para cá, né? Os irmãos terem ideia, até o século XVIII, mais ou menos, o ano de 1780, por exemplo, não havia ferrovias, né, irmãos? Não havia, o meio de transporte não era tão eficiente assim, né? E as ferrovias, ou as locomotivas, elas foram popularizadas a partir de 1850, por aí, né? Elas começaram a se popularizar. Mas até essa época não era muito usada, né? As guerras napoleônicas, por exemplo, não usaram ferrovias, né? Ferrovias elas foram altamente usadas nas guerras da Guerra Civil Americana, por exemplo, já foi muito usada. Isso foi nos idos de 1865. Então os irmãos verem como o mundo mudou pouco, né, de quando João escreveu o Apocalipse até mais ou menos 150 anos atrás. E então alguns dos teólogos, né, chamado da escola liberal e escola modernista, não acreditavam muito nas coisas que estavam em Apocalipse por causa disso. O mundo deles não comportava a interpretação. E como eles não gostavam do que chamam de mistério, daquilo que não é provado cientificamente, eles até mesmo desprezaram o que estava na palavra de Deus. Mas hoje em dia, irmãos, nós percebendo que o cerco está se fechando, que tudo está se cumprindo cada vez mais. A Bíblia diz assim que quando nós virem a figueira florescendo e mais árvores, sabendo que está perto do verão, né? E a figueira, nós sabemos, a figueira florescendo é o estado de Israel, né? Israel, por milênios, quase 2 milênios, deixou de ser nação, porém em 1948 voltou a ser nação, ou seja, a figueira voltou a florescer, né? Israel voltou a ser uma nação e florescer, e Jesus falou que o fim está próximo. Então, desde essa época as coisas começaram a se encaixar cada vez mais, irmãos. Não tem como fugir da interpretação literal do Apocalipse, do que irá acontecer nos últimos tempos. Não dá para colocar no tempo do Império Romano, lá na Idade Antiga, na Idade Média. Não há condições de achar que foi durante a Idade das Trevas, né? Durante o papado, coisa parecida. Não. Isso realmente está para o futuro. E hoje nós iremos interpretar aqui, irmãos, trombeta por trombeta. Iremos passar para os irmãos, para que os irmãos tenham uma boa interpretação daquilo ao qual está na palavra de Deus. Vamos ler primeiro a primeira trombeta, que diz assim. Apocalipse, capítulo 8, versículo 7, diz assim a palavra de Deus. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue. E foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Irmãos, o que
tem se estudado ultimamente é que se houver uma mudança no campo magnético da Terra, que seria a mudança dos polos, há uma possibilidade de haver granizo vermelho. E a Bíblia diz assim, né, que vai haver fogo misturado com saraiva. Com essa mudança, irmãos, do campo magnético da Terra, também é bem possível que essa saraiva que vai vir é uma espécie de chuva eletromagnética que haverá na Terra, que vai trazer uma saraiva, né, de granizo, e esse granizo vai ficar avermelhado, só que vai estar com produto químico, com a sua química totalmente modificada, e tendo contato com a terra, isso vai causar fogo sobre a terra. A Bíblia diz assim que uma terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Tudo isso provocado por essa mudança do polo que pode acontecer. Isso é um temor que ainda existe na comunidade científica. Lembro que em 2012 houve uma especulação muito forte por causa do calendário maia, né, que dizia sobre o fim do mundo em 2012, pelas contas dos historiadores. E, e uma das coisas que se temia e que diziam que é quase uma certeza nessa época, que eu me lembro, é a mudança do polo. Os polos podem mudar. E o que é polo sul vira polo norte, o que é norte vira sul. E isso pode, aí eles estudando quais são as consequências da mudança dos polos, uma delas é isso. Pode haver chuva eletromagnética e o granizo pode se tornar vermelho. Então, o que João viu, ele pode ter visto isso, a mudança do polo vinda da parte de Deus. Não é natural essa mudança, porque Deus tem sustentado a terra até hoje, né? Mas durante durante a tribulação, irmãos, Deus irá realmente desencadear todas sortes de julgamentos sobre a terra, porque é o dia da ira do Senhor, né? Então Deus irá julgar esse mundo. Então tudo aquilo que não havia de ruim nesse mundo, que tinha muito pouco, será totalmente jogado. Primeiro porque os homens negaram a Deus. Os homens não querem mais servir a Deus e irão servir alguém que vai se colocar no lugar de Deus, o chamado anticristo, e não vão mais ler a Bíblia, não vão mais crer na Bíblia, mas vão crer num falso profeta. Em compensação, já que os homens escolheram viver desta maneira, a grande maioria deles, eles irão pagar pelas suas escolhas e ao se negar todos eles a temerem a Deus, irão receber o justo juízo, e um deles é esse. Vai haver a primeira trombeta, uma chuva de saraivadas que vai queimar toda a terra verde. É interessante que em Isaías, no capítulo 21, versículo 20, tem um versículo que diz assim: de todo cambaleará a terra como ébrio, e será movida e removida como a jossa da noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá, e nunca mais se levantará. Então aqui diz que a terra vai passar por um dia, terá um momento que ela vai ser movida e removida, como a jossa da noite, ou seja, ela vai haver uma mudança sobre a terra. Então acreditamos que tanto essa parte de Isaías como a primeira trombeta estão falando sobre as mesmas coisas, sobre a mudança dos polos, que desencadeará uma saraiva misturada com sangue, e com sangue vermelha, né? E que vai queimar boa parte da terra porque vai ser uma chuva eletromagnética. Vamos para a segunda trombeta. Está no versículo 8 do capítulo 8, diz assim: o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vindo no mar, e perdeu-se a terra parte das naus. Isso aqui, irmãos, muitos dos nossos irmãos, e eu respeito, né, a opinião dos irmãos, pode não estar totalmente errada, eles creem que é um cometa.
É um cometa que vai cair sobre a Terra, né? E, e acreditar mais ou menos aquilo que eu vou interpretar depois. Não acredito que seja um cometa, porque João ele não viu que caía do céu, né? E João é muito claro quando as coisas caem do céu. Nesse caso, isso não caiu do céu. Ele viu que foi lançado no mar uma coisa como uma grande montanha ardendo em fogo. Então é algo sólido, né? Algo que é bem identificado como jogado ao mar. E não tem muito a ver com a parte de. Então eu já não creio muito, mas que é um cometa. Eu acredito realmente que é uma. Pode ser uma ilha vulcânica, pode ser uma montanha vulcânica, é o que eu mais acredito. E que essa montanha, né, vulcânica, né, essa ilha vulcânica, o primeiro vulcão vai deixar ela pegando fogo mesmo, uma situação difícil para essa, acabando com essa montanha, vai causar um terremoto. Esse terremoto vai fazer essa, essa montanha ou essa ilha vulcânica cair sobre uma placa tectônica. E aí, irmãos, vai causar um tsunami fora do comum, que vai matar muitos peixes, vai matar muito da vida marinha e, e vai acabar com os navios que tiverem, né? Dependendo onde os navios estiverem, a Bíblia diz que terça parte das naves vai se perder. Ou seja, não sabemos em que lugar isso vai acontecer. O lugar que tem mais, onde tem mais ilhas vulcânicas é no Pacífico, né? No Pacífico e no Índico, mais no Pacífico mesmo. É bem possível que seja no Pacífico. No Pacífico, os irmãos têm ideia, fica o Japão, os Estados Unidos, China, Coreia, é, Austrália tem um pouquinho do Pacífico. Então, grandes nações do mundo ficam no Pacífico. Então, é bem possível que, havendo um tsunami no Pacífico, boa parte dos navios que estão lá vão acabar, né, irmãos? Um tsunami de proporções inéditas não deixa nada sobrando, né? Eu estava vendo um documentário sobre algo muito parecido que foi feito numa ilha grega, lá de Creta, no século XVI a.C., onde houve exatamente isso que aconteceu, mas foi no meio do Mediterrâneo. E o tsunami que ele causou foi um tsunami de uma onda de 5 quilômetros, 5.000 metros. E isso no Mediterrâneo e de uma pequena ilha, né? Que aconteceu lá. Acho que Ilha de Tera. É isso, Ilha de Tera, irmão. Isso aconteceu no século XVI ou XVII a.C. E desencadeou uma reação em cadeia fora do comum e um tsunami de 5 quilômetros. Nós, como isso aqui é um juízo sobre Deus, eu creio que vai ser muito maior esse tsunami e vai causar muito estrago e uma mortandade fora do comum. E tudo isso por causa da rebeldia dos homens, ao qual Deus irá julgar o seu julgamento. Então, na segunda trombeta, eu acredito que ou uma ilha vulcânica, ou uma montanha vulcânica próximo do mar, irá cair sobre alguma rachadura das placas tectônicas, né? E vai causar um tsunami de proporções inéditas. O maior que, como eu falei, foi de 5 quilômetros a altura, né? Esse eu não sei quanto vai ser, mas acho que menor do que isso não acontecerá. E vai causar mortandade. E vai causar um colapso, né, irmãos, no comércio mundial e até muita fome, né? Porque nessas horas de grande dificuldade, já que a Terra, terça parte da Terra vai estar sob fogo, né? Não deixando produzir o alimento pela Terra, o mar seria uma grande solução de proteínas e Deus também vai julgar o mar. Primeiro a trombeta julgou a terra e a segunda trombeta julgará o mar. Terceira trombeta. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E os nomes da estrela era absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Acreditamos, irmãos, que isso descreve um asteroide, e
hoje, né, existe a astrofísica, e os cientistas astrofísicos estão teorizando o que pode acontecer se um grande asteroide cair sobre a Terra, né? Ah, um grande asteroide não foi verificado na Terra ultimamente, né? Vários asteroides caíram sobre a Terra durante vários anos. Aqui em São Paulo tem um bairro chamado Vargem Grande, fica lá na região de Parelheiros. Ele é um buracão, né? E hoje sabe-se que ali caiu um meteoro, por exemplo. E um meteoro, um asteroide, sei lá. Caiu alguma coisa do céu lá e fez um buracão. E hoje é um bairro em São Paulo. Nem deveria ter, né? Porque deveria ser estudado aquilo. Mas não foi verificado, né? O que pode, como foi acontecido. Não tem documentos, não tem nada que mostre quais foram as consequências desses asteroides, meteoros caindo sobre a Terra, né? Mas fazendo as contas, né, da astrofísica, eles creem que um asteroide caindo sobre a Terra, ele forma chuva ácida. Se ele formar chuva ácida, onde ele cair, vai se formar essa chuva ácida, e a chuva ácida obviamente vai chegar sobre os rios, vai chegar sobre o lençol freático, vai chegar sobre os lagos, sobre as represas. Então, nessa parte da Terra, né, que a Bíblia diz que são terça parte das águas se tornaram amargas, vai ser impossível beber, né? Talvez as pessoas, até na inocência, vão beber essa água que tem gosto de absinto, que é uma planta amarga, né? E não é só amarga, é uma água venenosa. E as pessoas irão morrer. E o que desencadeará isso, segundo nós acreditamos, é esse asteroide, é essa estrela, né, que vai cair do céu, né, um asteroide, um meteoro, são partes de uma estrela. Uma estrela não pode ser uma estrela literalmente, porque uma estrela é muito maior que um planeta, né? Acho que então, por exemplo, o Sol é uma estrela, né? E o Sol é muitas vezes maior que a Terra. Então, não pode ser uma estrela. Então, eu creio que é um asteroide ou um meteoro que cairá e vai causar essa chuva ácida que deixará as águas impossíveis de serem bebidas e venenosas, com gosto de absinto. Então, sobre o julgamento da trombeta, ele começa julgando a terra em si, né? Que vai julgar as árvores e as plantas, depois vai julgar o mar, e agora está um juízo sobre as águas doces. Certo, irmãos? Vamos para a quarta trombeta. A quarta trombeta está em Apocalipse capítulo 8, versículo 12, diz assim: E o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte dele se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse semelhantemente à noite. O que hoje nós sabemos e o que pode acontecer é a mudança do eixo da Terra. Também é algo muito importante, algo esperado, não impossível de acontecer, já estudado pelas pessoas responsáveis nessa área das ciências também sobre isso. Uma coisa é a mudança do polo, outra coisa é a mudança do eixo da Terra, né, irmãos? O eixo da Terra, a Terra ela é redonda, né? E ela tem o modo a qual ela está suspensa no céu. Esse modo a qual ela está suspensa no céu permite que o dia seja de 24 horas. No Polo Norte, no Polo Sul, às vezes o sol nem se põe, para falar a verdade, mas também às vezes nem tem dia, né? Fica meses e meses sem ter dia, principalmente no Polo Sul, né? No Polo Norte tem um problema de ficar dias e dias sem, sem noite, né? Apenas tendo dia. Porque lá é o extremo da Terra, são os extremos e o Sol bate de forma diferente. O que acontece, irmão, se for mudado o eixo da Terra, faz que um terço do dia pode ser perdido. E se a Terra girar em outro eixo, mudaria o lugar onde nós vemos o Sol, onde a gente vê a Lua. E um outro problema, que o dia não duraria mais 24 horas, mas duraria apenas 16 horas.
Então, todo o relógio do mundo teria que ser redefinidos o horário e redefinir também os horários de todas as coisas deste mundo. E o ferimento sobre a terça parte da lua, a terça parte do sol, a terça parte das estrelas, é aquilo ao qual nós podemos verificar, né? O que viu João, a visão que Deus deu para ele, que aparentemente não dava para ver a lua, né? Não dava para ver o sol, não dava para ver as estrelas. Ou seja, com a mudança do eixo, boa parte da onde o que a gente vê hoje a gente não vai ver mais, a gente não vai conseguir ter, não vai enxergar boa parte das estrelas. O eixo da lua vai mudar juntamente com o eixo da Terra e vai ficar como se fosse ferida essas coisas mesmo. A gente não vai conseguir ver essas coisas. Para nós, assim, a olho nu, né? É como se não existisse mais aquilo, né? Que parte desses corpos celestes não vão mais existir. Então essa quarta trombeta ele é um julgamento sobre o céu, né? Então começou na terra, foi para o mar, foi para os rios e esse quarto é sobre o céu. Agora, lembrando que Jesus disse em Lucas capítulo 21, versículo 25, diz assim: E haverá sinal no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das suas ondas. Ou seja, irmãos, durante a tribulação, os homens vão ficar assim assustados com o que acontecerá na terra, pelo que vai acontecer no sol, na lua, nas estrelas e também sobre o que vai acontecer sobre o mar. São coisas fora do comum, né? Você pode ver sobre as ondas, né? Então Jesus está falando sobre aquele tsunami que eu tinha dito no passado, daquela montanha que vai cair em fogo sobre uma placa tectônica. A Bíblia é toda conectada, irmãos. A Bíblia é um livro extremamente para quem lê de mente aberta, sem ficar julgando a palavra, mas deixando que a palavra o julgue. É um livro que se interpreta a si mesmo e tem uma coerência fora do comum. E nós vemos nesse caso, irmãos, o Deus agindo, né, sobre o mundo e nos mostrando isso no Antigo, no Novo Testamento e aqui mais detalhadamente em Apocalipse. Vamos para a quinta trombeta. Apocalipse, capítulo 9, versículo 1 diz assim: E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm em suas testas o sinal de Deus. E foi-lhe permitido que não matassem, mas que por 5 meses os atormentasse. O seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia como coroas, semelhante ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. Tinham coraças como coraças de ferro, e o ruído de suas asas era como o ruído de cavalos, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às de escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar homens por 5 meses. E tinham sobre si um rei, o anjo do abismo, em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. É, eu vou dar uma interpretação aqui, irmãos, que não me convenceu muito, mas vamos lá, né? Muitos creem que essa estrela pode ser uma bomba atômica, que desencadeará uma guerra, e bater nessa bomba atômica vai subir, né, aquela fumaça. A gente pode ver isso no YouTube, né, quando aquela bomba jogada pelo Enola Gay sobre Nagasaki, né, sobre Hiroshima e Nagasaki, fez um cogumelo, né, uma bola de fogo enorme, né, como se fosse de uma grande fornalha, né, e por causa dessa bomba atômica que vai ser jogada em algum país,
desconhecido para nós, ignorado por João. Não quem foi ignorado, né? Mas não vê o caso dizer qual que foi esse país. Vai desencadear uma guerra, né? E esse país atacado por essa bomba, provavelmente, isso aqui eu não vou fechar questão sobre isso, porque mais me parece realmente que um anjo cairá do céu mesmo e ele caindo literalmente vai causar isso. Mas não vamos discutir sobre isso. Eu acredito que seja lá o que cair, se é uma bomba atômica, se é um anjo literalmente que vai cair e é tão forte que quando ele cair sobre a Terra vai fazer uma, uma espécie de bomba atômica, mas como é que a Bíblia diz que é uma estrela, né? Aí fica meio estranho, mas assim, você acreditar que uma estrela caia e saia gafanhotos, né? E esses gafanhotos querem matar todo mundo, né? Gafanhoto não mata ninguém, gafanhoto come planta. O que gafanhoto faz é comer planta. Gafanhoto não come gente, não tem condições. Óbvio que isso não é um gafanhoto. E eu também acredito, irmãos, eu já por isso que eu estou falando sobre a bomba atômica, porque eu acredito que realmente essa estrela pode ser uma bomba atômica. Estrela não pode cair na Terra. Se uma estrela cair na Terra, não haverá Terra. Simplesmente isso. Antes de chegar na Terra, a Terra já acaba. Não tem como uma estrela cair na Terra. Então, pode ser realmente uma bomba atômica mesmo, né? É o mais provável. E isso vai desencadear que essa nação atingida por essa bomba atômica, ela jogue todo o seu poderio militar com helicópteros. E esses helicópteros terão armas químicas. Essas armas químicas serão jogadas sobre os homens. Não é para matar os homens, é simplesmente para deixar incapacitados e atormentados. Ah, mas por que helicóptero? Ah, irmãos, pela descrição que João faz, que como gafanhotos, que as suas asas faz um barulho como se fosse cavalos, que tem um aguilhão, que tem cauda, que tem couraças de ferro e que voam. Não consigo ver, nem eu, nem as pessoas que interpretam o Apocalipse na nossa forma de interpretação mais literal, nada diferente de algo semelhante a um helicóptero. A gente tem que lembrar que quando João escreveu o livro de Apocalipse foi no primeiro século, foi no ano 90, um ano 95 depois de Cristo. Não havia nada, irmão. Não havia não havia nem ultraleve, né? Não havia nem asa delta na época, né? Então ele ele viu algo que voava, algo feito por homem, porque gafanhoto não tem ferro, e descreveu conforme aquilo que ele conhecia, aquilo que a mentalidade dele era passível de escrever. Agora, nós, lendo a palavra do Senhor, nós entendemos que isso é uma aeronave, pode ser um helicóptero, pode ser algum outro tipo de transporte aéreo militar no futuro, mas que vai ser algo próximo de um helicóptero. O que nós podemos lembrar é o seguinte, irmãos, mas é um helicóptero, então não vem de Deus. Vem de Deus sim, irmãos, porque é o seguinte, isso não aconteceria se os homens não negassem a Deus. Então Deus ele permite que essas coisas aconteçam, ele até incita que essas coisas aconteçam para trazer realmente a destruição sobre a terra. E ele mostrou isso ao João na forma de trombetas, de julgamentos, o qual cada coisa está interligada à outra. Então todos esses males que vão acontecer, por mais que pareça que é algo natural, né, que não é sobrenatural, mas só aconteceram porque não foi a permissão de Deus, foi realmente a mão de Deus que fez essas coisas acontecerem. E por isso que elas aconteceram. Se Deus não fizesse nada, não haveria isso, né? Mas Deus vai incitar esse tipo de coisa a acontecer para que o seu juízo aconteça sobre a terra. Por exemplo, ele citou a Faraó contra o mal. O Faraó já tinha um coração mau e Deus usou o próprio coração mau de Faraó para que ele pudesse fazer cada vez mal e ver as maravilhas de Deus. Se Deus não fizesse nada, o Faraó provavelmente não faria também lá grande coisa, deixaria as pessoas indo e pronto, e acabou. Mas Deus incitou o coração já mal de Faraó para fazer o mal. E isso que vai acontecer
nos últimos dias sobre a terra. Vamos para a sexta trombeta. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, ao qual dizia o sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês, o ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros eram 200 milhões, e eu vi o número deles. E assim vi os cavalos nessa visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeça de leões, e as suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Por esses três foi morta a terça parte dos homens, isso é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que sai das suas bocas. Irmãos, o que a gente vê aqui é uma descrição completa de um tanque de guerra, né? Essa é a verdade, né? Que solta, né? Aquele fogo, né? Aquela bomba poderosa que sai dos canhões deles. Agora os irmãos veem que João ele ficou impressionado com o número de pessoas que estavam vindo para a guerra, né? Lá do Oriente. 200 milhões. Ele fala, e eu ouvi o número deles. Ele ficou espantado. Porque, irmãos, na época de João, provavelmente havia 150 milhões de pessoas. Então, 200 milhões de pessoas era algo inimaginável para o tempo de João. Não era algo assim que saía da cabeça dele. Se João não fosse um homem temente a Deus, ele nem escreveria isso. Eu acho que ele colocaria 200 mil, por exemplo. Ele não colocaria 200 milhões. Mas, como ele é um homem temente a Deus, mesmo contra a lógica que ele vivia, ele colocou 200 milhões. E o mais interessante, irmãos, que no Oriente, países como a China, países como a Índia, Indonésia, Paquistão, a Índia e a China tem mais de bilhões de pessoas na Índia e na China. Então não é um absurdo vir do Oriente 200 milhões de pessoas para uma guerra. Hoje é totalmente possível. 7 bilhões de pessoas no mundo e já estamos indo para o 8 e vai para o 9 daqui a pouco. Então isso aqui não é nada fora do comum. 200 milhões de pessoas é algo totalmente plausível de se existir. Agora o interessante é que a Bíblia diz que o sexto anjo tocar a sua trombeta, ele tocou o anjo sobre o Eufrates. Quem são esses anjos sobre o Eufrates, irmãos? O Eufrates é onde fica o Iraque, né? Parte do Irã. Não, fica mais o Iraque mesmo. Fica lá no Iraque, fica no Oriente Médio. E hoje Deus ele segura esses homens até para não entrar em guerra total. Esses homens estão presos, mas chegará um dia que esses homens vão ser soltos. Eu vou ler aqui para os irmãos algo que nós acreditamos, diz assim: olha, isso aqui é uma reação em cadeia da estrela da quinta trombeta. Haverá mais uma guerra mundial. E cremos que com o que temos hoje é a guerra entre os exércitos do anticristo e do exército islâmico durante a primeira metade da tribulação, e 1/3 da humanidade morrerá. Nós acreditamos, irmãos, que o mundo islâmico não vai aceitar de boa o domínio do anticristo. Por mais que vai falar, vamos acreditar, isso vai ser mais no Ocidente. O Ocidente vai, com certeza, aceitar que um tirano, né, governe ele a partir de belas palavras. Mas o mundo islâmico não concorda muito com essas coisas. O mundo islâmico tem que ser alguém que tema o Corão, né, a tradição islâmica. Eles não vão entregar de mão beijada o domínio deles para o anticristo. Isso vai desencadear essa guerra mundial. Alguns dizem que é a terceira guerra mundial. Eu não sei, acho que vai ter tanta guerra na tribulação, não vou ficar falando que é a terceira guerra mundial. Mas é uma guerra entre o exército do anticristo e o exército islâmico. E essa guerra vai ser tão devastadora que, se a guerra fosse hoje, 2 bilhões e 300 milhões de pessoas morreriam.
um terço da terra. Muita gente. Muita gente. E tudo isso desencadeado porque é a hora que Deus irá deixar que os anjos incitem essas nações a entrar em guerra mesmo, para que possa haver essa guerra, e havendo essa guerra morra 2,3 bilhões de pessoas. É muita gente, irmãos. Isso vai acontecer já na primeira metade já da tribulação, e depois dessa guerra só vai haver mais 3 anos e meio do mundo ao qual nós conhecemos. E aí o anticristo vai dominar realmente sobre toda a terra, né? Ele vai vencer as suas existência que ele tinha a princípio do mundo islâmico, vai vir contra Jerusalém, vai vir contra os países árabes e vai dominar o mundo completamente. E aí vai começar, né, a grande tribulação. Né? O tema da tribulação se divide em tribulação e grande tribulação. E a partir dos 3 anos e meio ele vai se declarar como Deus e vai proibir o sacrifício no templo e vai pedir adoração para si mesmo. Então vamos para o sétimo anjo, que diz assim, em Apocalipse 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Irmãos, os anjos vendo que falta pouco tempo para realmente acabar o fim de todas as coisas, eles vão se rejubilar com isso. Mas durante essa época do toque da última trombeta, né, irmãos, vai começar a maior perseguição contra Israel e contra aqueles que ficaram, que não foram arrebatados. Nesse tempo, o anticristo já com uma besta mesmo vai ser solta e vai atrás de sangue, né, irmãos? Depois de 2 guerras, né, que foram feitas, uma mais, uma menos, não faz mal, e vai fazer uma grande perseguição contra o povo judeu que a princípio aceitou o domínio do anticristo, mas que depois disso vai ser perseguido pelo anticristo e vai ter um refúgio por algum tempo, por pouco tempo, mas vai ser os últimos 3 anos e meio da face da terra como agora nós a conhecemos. E assim termina essa parte das trombetas, e agora nós iremos ler a palavra do Senhor sobre as 2 testemunhas, né, irmãos? A parte que ainda falta nós lemos aqui dessa nossa série. E diz assim, né, a palavra de Deus. Em Apocalipse, capítulo 11, versículo 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. E essas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus de toda a terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes fizer mal, importa que assim seja morto. Este tem poder para fechar o céu e para que não chova nos dias de sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas quiserem. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará uma guerra e os vencerá e os matará. E jazerão seus corpos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde seu Senhor também foi crucificado. Amém. E o versículo 1 diz assim: foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou-se o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, não o meças, porque foi das nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. As 2 testemunhas. As 2 testemunhas, irmãos, para muitos, assim, é totalmente simbólico, já desprezam de vez quem são essas 2 testemunhas. Porém, a interpretação mais possível que nós temos, né, que seja essas 2 testemunhas, são Moisés e Elias, pelo fato dos sinais que mostram durante o ministério dessas 2 testemunhas, que é algo que vira sangue, fechar os céus, e eles terão
a incumbência nessa época de serem os arautos de Deus aqui no mundo, né? Eles vão proclamar a palavra de Deus e vai ter uma oposição mundial, né? Porque eu acredito, aí já é uma especulação minha, que o discurso antirreligioso vai crescer muito aqui no mundo e as pessoas não vão gostar muito do negócio de religião, né? Vai ter uma religião mundial, uma religião sem Deus, né? Uma religião talvez baseada no politicamente correto, na mãe Gaia, em paz, harmonia, esse tipo de coisa, mas sem Deus, sem Jesus, sem Buda, sem Maomé, sem Maria, sem nenhum tipo de Deus, né? Vai ser apenas uma religião global, o qual vão tentar trabalhar juntos, porém sem nenhum Deus em específico, porque eles hoje já acreditam que a maioria dos males do mundo é causada pela religião, então o discurso religioso, né, sobre o sobrenatural, sobre o divino, vai ser desprezado. E essas duas testemunhas vão meio que quebrar esse protocolo que haverá entre as religiões na época, né, que já existe hoje, irmãos. Hoje os irmãos podem perceber, né? E a Bíblia diz claramente uma coisa, né? Virá o anticristo, mas ele já está aí, na verdade, né? Está em João, primeira epístola de João. Então você vê que você liga no canal da LBV, no canal da Canção Nova, ou liga nos canais evangélicos, você vê que a mensagem não muda muito, né? A mensagem é muito parecida. Eu conheci uma pessoa que estava ouvindo o canal da LBV. Eu cheguei, como é que você tá vendo aí? Ah, não, isso aqui fala de Jesus, olha o nome do programa, vamos falar com Deus. Eu falei, mas isso é espírita. A LBV é uma religião espírita. Nada a ver com o Evangelho de São Jesus Cristo. Mas como a mensagem está tão parecida, irmãos, aquela pessoa não conseguiu perceber a diferença. É verdade, irmãos, não tem nenhuma diferença. Ninguém fala do Jesus ressurreto, de perdão de seus pecados, de se arrepender, de buscá-lo de todo o coração, de toda a sua alma, de negar a si mesmo, de pregar a palavra para o seu vizinho, para o seu amigo. Hoje a palavra ou é uma palavra direcionada à prosperidade ou à paz interior, né? Uma dessas duas palavras são ditas hoje em dia, mas não de negar a si mesmo e servir o Senhor Jesus Cristo. Essas palavras não existem. Na verdade, aparentemente é Jesus que nos serve, né? Não é nós que iremos servir a Ele. E isso está em praticamente todas as programação religiosa na televisão. Então esse espírito já existe. Não vai ser difícil proibir uma mensagem específica sobre a palavra de qualquer Deus. Vai ser fácil. As pessoas não querem falar sobre religião hoje em dia, né? As pessoas falam, eu não sou religioso. Olha, mas isso é uma besteira. Você fala que você não é religioso porque você não conhece nem a origem da palavra. A palavra religião quer dizer religare, né? Está ligado a algo. Mas a Bíblia não critica ser religioso. A Bíblia diz assim que a verdadeira religião é aquela que se preocupa com os órfãos, com as viúvas e que se mantém incontaminada com as coisas do mundo. Está em Tiago. Então, irmãos, esquece esse negócio que é errado ser religião. O problema é a falsa religiosidade, o problema é o formalismo. Sim, essas coisas são problemas. Agora, você viver uma religião verdadeira, ligada em Deus, não há problema algum. É simplesmente um problema semântico, né? As pessoas, é uma modinha de palavra, né, que as pessoas pegaram. Eu não sou religioso, eu sou cristão, mas não sou religioso. Se você é cristão, você é religioso. Agora devemos ver se a sua religião, se está tendo uma prática religiosa verdadeira ou mentirosa. Amém? Mas o discurso religioso dentro das próprias religiões ele é desprezado. Todo mundo quer mostrar que não é religião. Parece que todo mundo é ONG, parece que todo mundo é ligado a algo transcendental, assim, mas não ligado a uma religião, né? Tem vergonha de se dizer religioso. Mas isso é errado. E isso vai trazer o quê? Que o anticristo, mas o falso profeta, vai convencer as pessoas a não ter mais um discurso religioso. Porque quando eu falo que Jesus salva, Jesus cura, quando eu falo que eu oro, quando eu falo que eu louvo, isso é religião, irmãos. Não tem como mudar isso. Isso é religião. Eu não ser religioso, eu acreditar em alguma coisa e não seguir nenhum culto. Mas se eu sigo um culto, eu estou sendo religioso. Essa é a verdade. Então, não vamos fazer essa confusão. Porque essa confusão
vai trazer esse espírito forte durante a tribulação do discurso antirreligioso que vai proibir a pregação das religiões, e esses duas testemunhas é eles que vão fazer uma oposição forte contra isso, e mesmo as pessoas querendo matar eles, mesmo as pessoas querendo prender eles, não vão conseguir. Por durante, como a Bíblia diz assim, né, por 1260 dias, né, nada vai poder ser feito contra eles, né, 1260 dias, nada vai ser feito contra eles, e eles vão pregar aí praticamente 3 anos e meio, normalmente, sem nenhum problema aqui na Terra. Uma coisa interessante, a Bíblia diz assim que João mediu o templo de Jerusalém. Esse templo hoje não existe, mas é um sonho da maçonaria fazer esse templo existir, né? É um sonho maçônico muito grande, né? Fazer o templo novamente existir. Então, durante esse tempo, né, é que haverá tribulação, no tempo ao que houver a construção do templo de Jerusalém. O que nós vemos aqui, irmãos, que os homens que nós acreditamos que são Moisés e Elias, né, serão os dois que irão pregar essa palavra, mas perto do fim eles irão morrer. Eles vão morrer, vai ter uma alegria pela morte deles, porque eles estavam atormentando a terra e talvez até convencendo-nos a muito do engano do anticristo e irão morrer. Então nós cremos que esses dois homens, Moisés e Elias, pelo que vai acontecer na vida deles, pelos sinais do que vão acontecer durante o ministério deles, não consigo ver ninguém que não seja Moisés e Elias. Alguns dizem que é Moisés e Enoque, só que a Bíblia diz em Hebreus 11 que Enoque foi tomado para si para não provar a morte. Ou seja, Enoque não pode morrer. Mas isso não é dito sobre Elias. Agora, Enoque, ele é o único homem na face da terra, até o dia de hoje, né, que não pode provar a morte. Os outros que não provar a morte são os que serão arrebatados. Mas, até antes do arrebatamento, o homem que não vai saber o que é corrupção, não vai saber o que é morte, é Enoque. Então ele não pode vir para a terra e ser morto novamente, porque ele é um sinal, ele tem essa exceção da parte de Deus. Amém, irmãos? Eu fico por aqui no nosso estudo do Apocalipse. Acredito que semana que vem eu consigo falar mais coisas da parte de Deus. Qualquer dúvida, os irmãos, entre no nosso site da igreja ou mesmo no YouTube, pergunte para a gente e nós iremos responder. E creio que Deus tem uma palavra para você. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Ficam com Deus e que Deus abençoe em nome de Jesus.